abnegação, desprendimento e renúncia. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque tanto você como eu devemos entender que isso tem que ser feito. Porque quem fizer isso, com certeza vai viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Ele quer ver essa atitude partindo de você e de mim. Então, é necessário falar sobre isso. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas por aí estão se apegando. Se apegando a coisas terrenas, efêmeras e passageiras. E estão, com isso, fazendo com que essas coisas estejam dominando o seu coração. Para que assim o coração dessas pessoas esteja nessas coisas, das quais eles não querem abrir mão, não querem se desprender e nem saber negar disso por causa do Senhor Jesus, que, sem dúvida, é a preciosidade. A sublimidade do conhecimento de Cristo deveria fazer você abrir mão dessas coisas, como Paulo explicou claramente. Porque quando a sublimidade do conhecimento de Cristo chegou na vida dele, ele abriu mão de todas as coisas. Porque ele considerou todas essas outras coisas das quais ele abriu mão como refúgio para conseguir Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a preciosidade, da qual precisamos, dependemos, e não há a menor possibilidade de cogitarmos querer as coisas do mundo e abrir mão do próprio Senhor Jesus. Esse é um erro fatal. Aquele homem para quem o Senhor Jesus disse que ele deveria vender suas propriedades, dar o dinheiro aos pobres, quando ele ouviu essa resposta do Senhor Jesus, ele ficou triste e deu as costas e foi embora. Porque não quis abrir mão de coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Perdeu a salvação por causa disso. Vale a pena fazer isso? Não, não compensa. É errado. O melhor é crer em Jesus, querer Jesus, viver Jesus. Para que em seu coração e em meu coração exista apenas Jesus. Para que possamos viver em Jesus com interesse do coração. Esse é o nosso objetivo. Então, não dá para ficarmos apegados a essas coisas terrenas, ajuntando tesouros na terra, riquezas. A fascinação das riquezas às vezes nos cega o entendimento e nos afasta daquele que deveria ser a nossa maior riqueza, que é Deus. Porque o melhor é ser rico para com Deus e não entesourarmos para nós mesmos. Quem tesoura para si mesmo riquezas neste mundo está totalmente errado, enganado e está se desviando da verdade por causa disso. Então, é preciso parar e pensar sobre essa questão, porque é séria demais. E se você não quer que essas coisas te dominem ao ponto de você se apegar a essas coisas e se esquecer de Deus e do Senhor Jesus, então, ouça o que eu vou dizer aqui. Porque o que eu vou dizer aqui serve para você e principalmente para mim. Então, eu vou ler aqui um texto que fala um pouco a respeito disso. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito aqui, ó. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então, ele está dizendo bem claro que tanto você como eu fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então, se isso aconteceu, o que nós devemos fazer? Buscai as coisas lá do alto. A nossa prioridade agora é buscar as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, o nosso objetivo é buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Isso tem que ser
Isso tem que acontecer com você e comigo todos os dias de nossas vidas, até o fim de nossa peregrinação. Então, se você quer chegar no final aprovado, faça isso. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, não podemos pensar nas coisas aqui da terra. É errado. É errado mesmo. E não tem cabimento algum você que está em Cristo ou eu que estou em Cristo fazermos tal coisa deliberadamente, de propósito mesmo. Porque às vezes as pessoas têm essa intenção, essa má intenção de querer buscar e pensar nas coisas que são aqui da terra. Não, nosso objetivo é buscar e pensar nas coisas lá do alto. Isso é algo que não pode, não deixa dúvida em você e nem em mim sobre o que devemos fazer. Já está esclarecido. Essa é a questão. A questão que tem que estar fechada em sua vida e em minha vida também. De forma que agora só possamos buscar e pensar nas coisas lá do alto. Esse é o nosso objetivo em Cristo Jesus, se quisermos chegar no final aprovados. Então, essa é a verdade. É pura e simples, não há como complicar isso. Mas tem muitas pessoas hoje que infelizmente estão complicando essa questão. Porque estão buscando coisas terrenas e pensando em coisas terrenas também. Aí é grave demais a situação dessa pessoa. Essa pessoa pode ser você, pode ser eu. Então, essa palavra é para cairmos em si e cairmos na real. Ela está nos mostrando o que devemos fazer de forma bem clara e simples. Agora isso tem que ser colocado em prática. E é isso que tem que acontecer. Então agora eu vou ler um outro texto aqui, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Vamos ler aqui, ó. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Já escrito assim, ó. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, tanto você como eu temos que ser bons soldados de Cristo Jesus. Temos que ser bons soldados de Cristo Jesus, subordinados a Ele. Ele tem que dar a ordem e nós obedecermos. Então, o que o Senhor Jesus falou e que está escrito nas Escrituras é o que devemos praticar para que assim possamos agradar a Ele com a nossa prática em obediência às palavras que Ele falou. Que as palavras dele são fiéis e verdadeiras. São espírito e são vida para você e para mim. Não podemos negligenciar essas palavras. Não podemos ignorar. Não podemos fingir que elas não existem. Só porque queremos pensar e buscar coisas aqui da terra. Não tem cabimento isso acontecer em tempo algum. É errado mesmo. Então ele diz aqui, ó. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Então, se você e eu somos bons soldados de Cristo Jesus, não podemos em tempo algum se envolver em negócios desta vida. Porque os negócios desta vida não são para você e para mim. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, quem nos arregimentou, quem nos chamou, quem nos salvou por sua graça, foi o Senhor Jesus. Ele quer ver uma atitude partindo de você e de mim agora com um objetivo firme de não se envolvermos em negócios desta vida em tempo algum. Porque todos esses negócios desta vida são coisas efêmeras e passageiras e terrenas e não servem para você e para mim. O que serve para você e para mim é o nosso objetivo de satisfazer ao Senhor Jesus que nos arregimentou, que nos chamou,
que nos comprou com seu próprio sangue para pertencermos a Ele sempre. Então, essa é a palavra que devemos entender hoje. Porque, infelizmente, hoje, como eu já falei, existem muitos por aí buscando essas coisas terrenas. Estão se aprofundando nelas, não querendo abrir mão delas, porque essas coisas os fascinaram, os encheram de riquezas. E isso faz com que o coração dessas pessoas esteja nessas coisas. Mas o nosso coração, ou seja, o seu coração, o meu, tem que estar firmado em Cristo Jesus. E Cristo Jesus hoje vive lá no alto. Então, o nosso objetivo é satisfazer a Ele. Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. É a Ele que devemos entregar as nossas vidas inteiramente. O nosso corpo, alma e espírito. E o nosso modo de pensar, de falar e de agir tem que estar em conformidade com o Senhor Jesus, com o que Ele quer para as nossas vidas. Esse é o nosso objetivo. Então, essa palavra é para fazer isso. E eu espero que essa palavra possa te ajudar a querer fazer aquilo que o Senhor Jesus quer que façamos. Que é se desprender das coisas terrenas e buscar e pensar apenas nas coisas lá do alto. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, eu espero que esse nosso objetivo possa se cumprir dia após dia até o fim de nossas vidas, para que possamos chegar no final aprovados como o Senhor Jesus quer. Então, vamos fazer a vontade dele. Fazendo assim, iremos satisfazer aquele que nos arregimentou. Essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.